Hi guys, welcome back to a new video. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vander Campolina Inglês. Esse canal foi criado para auxiliar a comunidade brasileira a se tornar fluente em inglês. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre aprender inglês 10 vezes mais rápido. Como que a gente pode entender o processo de aprendizagem de inglês e como a gente pode acelerar esse processo para que você possa chegar ao seu objetivo, que é se tornar fluente em inglês 10 vezes mais rápido. Pessoal, antes de tudo, eu gostaria que vocês levassem algo em consideração. Quando nós estamos falando aqui em aprender inglês 10 vezes mais rápido, nós estamos fazendo uma comparação. E a nossa comparação é um método utilizado nas escolas de inglês tradicionais. Então, usando determinadas estratégias, você consegue aprender inglês 10 vezes mais rápido se comparado com os métodos que as escolas tradicionais de inglês utilizam. Um dos maiores equívocos, ou se não, o maior dos equívocos de quem começa a aprender inglês é acreditar que você só terá condição de colocar a língua em prática, ou seja, de falar inglês no dia a dia, quando você estiver lá no final do curso, quando você chega no que as escolas tradicionais consideram como sendo o módulo avançado de um determinado curso, de uma determinada metodologia de ensino. E como esse processo acontece? Então a pessoa começa a estudar, ela aprende a teoria, ela está estudando ali as estruturas da língua, ela está estudando gramática e ela estuda, acreditando que vai chegar um dado momento, um certo momento, como que num passe de mágica, do nada, ela vai começar a falar inglês, porque ela acredita que lá na frente ela vai ter mais recursos teóricos que vão permitir a essa pessoa colocar a língua em prática, ou seja, falar inglês no dia a dia. Só que esse dia, pessoal, nunca chega. Então as pessoas pagam cursos de inglês caríssimos, elas ficam meses, anos estudando inglês. E aí, lá num dado momento, lá na frente, quando ela acredita que vai terminar o curso dela, ela se sente frustrada porque ela não consegue colocar o inglês em prática. Ela não consegue falar o inglês, ela não consegue praticar aquilo que ela estudou. E isso tudo acontece porque essas metodologias que são fundamentadas sobretudo na teoria não dão ao aluno, ao estudante, ao aprendiz de inglês, a ferramenta que ele realmente necessita para colocar o inglês em prática. É o inglês engessado, é o inglês que não está baseado na forma como os nativos falam inglês no dia a dia. Então o estudante fica ali estudando gramática, estudando teoria, ele tem contato muitas vezes com diálogos que são diálogos que não representam de fato o inglês falado no dia a dia pelos nativos, e quando essa pessoa precisa se colocar em contato com os nativos, em contato com as pessoas que falam inglês de verdade, ela não consegue sair do lugar, ela não consegue se comunicar porque ela não foi preparada para enfrentar aquilo. E como deveria ser esse processo de aprendizagem? Então, tudo que você estuda na parte de teoria, você precisa colocar em prática. Desde as mais simples estruturas, lá quando você está começando a aprender inglês, até o momento em que você se encontra lá no avançado, ou seja, quando você já tem recursos maiores para expressar ideias diferentes, ideias mais complexas. Então, se você estuda algo na teoria, se você aprende uma determinada estrutura, você precisa montar frases com aquela estrutura, porque vai ser montando frases com aquela estrutura que você vai desenvolver, sobretudo, a sua fala. Então parece óbvio, mas para que você desenvolva a sua fala, é preciso que você fale. Mas as pessoas, de modo geral, elas não pensam assim, então elas acreditam que elas não têm condição de falar, porque elas ainda estão aprendendo inglês, porque elas têm poucos recursos. Elas não sabem construir frases e muitas vezes podem ter também pouco vocabulário.
que vai limitar ali o número de palavras que você tem condição de usar no começo e que te dá uma possibilidade de expressar ideias diferentes. Mas a chave aqui não é você pensar naquilo que você ainda não tem condição de fazer. À medida que você progride, aprendendo cada vez mais, você terá condições maiores de expressar ideias diferentes. Então você vai focar no primeiro momento naquilo que você já consegue construir, naquilo que você já tem de informação. Então se você consegue montar frases utilizando um determinado tempo verbal, se você vai usar o simple present, por exemplo, que é o presente, construir frases no presente, eu como, eu trabalho todos os dias, eu estudo inglês e assim por diante, você vai montar aquelas frases de acordo com a sua possibilidade no momento, aquilo que você já tem condição. E se você precisa expressar uma ideia, uma palavra que você ainda não conhece, tudo que você precisa fazer é buscar aquela palavra em um dicionário para que você amplie o seu vocabulário em inglês e aí você tenha condição de expressar cada vez mais um número maior de ideias. É preciso que você esteja em contato com atividades específicas onde você pode desenvolver habilidades específicas. Então, se você precisa desenvolver a sua fala, você precisa estar em contato com atividades que te possibilitem isso. Como eu falei para vocês, construindo frases dentro daquelas estruturas que vocês já conhecem. Se você vai desenvolver, por exemplo, a sua compreensão auditiva, é preciso que você esteja em contato com o inglês falado da forma como os nativos falam. E a melhor forma de você estar inserido nesse ambiente, se você não pode viver, por exemplo, em um país onde a língua é falada, você vai simular esse ambiente. Então você vai ouvir músicas em inglês, você vai assistir filmes e séries em inglês, porque esses filmes e essas séries, eles representam a forma como os nativos falam no dia a dia. Eles vão usar expressões comuns a eles, vocabulário comuns às ideias que eles expressam em determinado contexto e cada vez mais você vai absorvendo a língua naturalmente e isso vai possibilitar você usar o inglês de forma real, como ele é falado pelos nativos, quando você também precisar usar aquilo que você está aprendendo na parte de teoria. Falando uma vez mais sobre a metodologia que as escolas tradicionais de inglês usam, como elas desenvolvem o programa de estudos. Então elas dividem muitas vezes os cursos entre básico, intermediário e avançado. E às vezes você está lá no básico 1, básico 2, básico 3, depois intermediário 1, intermediário 2, intermediário 3, avançado 1, avançado 2, avançado 3. E isso toma um tempo gigantesco do estudante, daquele que está fazendo aquele tipo de curso ali. Esses módulos, esse básico, intermediário e avançado, é dividido muitas vezes em semestres, semestres que se transformam em anos. Então muitas vezes a pessoa fica 3, 4, 5 anos estudando inglês. E como ela está lá, muitas vezes no básico, ela acredita que ela não tem condição de falar, ela vai protelando colocar a língua em prática, porque ela acredita que ela não tem a capacidade de falar. Então ela fica esperando lá o momento que ela vai chegar lá no avançado, depois de 3, 4, 5 anos, e aí sim ela terá a condição de colocar o inglês em prática, ou seja, de falar inglês ativamente. E é por isso que as pessoas estudam 3, 4, 5 anos fazendo um curso de inglês durante todo esse tempo, mas saem desses cursos frustradas porque elas não conseguem colocar o inglês em prática. Então não precisa demorar tanto tempo assim. Você pode aprender inglês sendo objetivo, sem enrolação, indo direto ao ponto. Existem várias metodologias, várias formas de se ensinar inglês ao redor do mundo. Eu não estou aqui para atacar nenhuma dessas metodologias. O meu objetivo aqui é alertar você, mostrar para você que é possível aprender inglês de forma objetiva, 10 vezes mais rápido, indo direto ao ponto. Você quer aprender inglês porque você já entendeu o quanto é importante para você falar inglês. Talvez você já tenha perdido oportunidades na sua vida por ainda não falar inglês. Seja uma promoção no seu trabalho, encontrar um emprego melhor, morar fora do Brasil, fazer uma viagem para o exterior, não importa. O importante é que você já reconhece a importância de aprender inglês e você pode fazer tudo isso indo direto ao ponto. Eu já trabalho como professor de inglês há 13 anos e isso me permitiu ter uma visão ampla desse cenário de como o inglês é ensinado no Brasil. Muitas vezes eu falo com alunos frustrados que
fizeram cursos de inglês durante anos, mas ainda não conseguiram chegar à fluência em inglês. Estou falando de pessoas que têm curso superior em advocacia, odontologia, pedagogia, engenharia, profissionais de diversas áreas. Muitas dessas pessoas já perderam inúmeras oportunidades da sua vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, porque elas ainda não falam inglês. Elas não conseguem competir no mercado de trabalho e elas chegam a receber muitas vezes salários menores porque elas não falam inglês. O inglês ele abre portas, pessoal. Então, quando você fala inglês, você está em contato com o mundo todo, porque o inglês é uma língua universal, é a língua mais falada no mundo. Então, é através do inglês que você vai chegar aos seus objetivos pessoais, aos seus objetivos profissionais. O inglês vai permitir você encontrar um trabalho melhor, ser melhor remunerado pelo trabalho que você exerce. Sem falar que quando você aprende uma língua estrangeira como o inglês, a sua forma de entender o mundo se modifica. Você tem contato com outras pessoas, com outras culturas e você se transforma em uma pessoa totalmente diferente. E foi nessa caminhada de 13 anos de docência, de ensino do inglês como língua estrangeira, que eu comecei a perceber que esses alunos que vinham através dessas escolas tradicionais de inglês, eles chegavam até mim frustrados por ainda não conseguirem falar inglês na prática. Então muitos deles chegavam até mim dizendo, olha, eu já estou no módulo avançado, eu já estudei muito lá, então eu quero só corrigir alguns detalhes com você. Porque elas acreditavam que, por terem passado pelos módulos anteriores, pelo básico, intermediário, já estarem lá no avançado, elas já teriam condição de falar inglês. Mas, uma vez mais falando, elas sim vêm frustradas, porque na prática não é assim que funciona. E aí eu comecei a perceber que muitos dos meus alunos que estavam no início do curso, no que a gente pode considerar como módulo básico, falavam melhor do que aqueles que estavam lá no módulo avançado de outro curso, vindo de uma escola tradicional de inglês. E aí eu cheguei à conclusão de que essa história de básico, intermediário e avançado não tem nada a ver com o tempo que você passa em um determinado curso de inglês. O que vai dar realmente a ideia do nível do seu inglês é aquilo que você consegue colocar em prática daquilo que você aprendeu. Não adianta você receber a informação e não saber usar essa informação no dia a dia, na prática, através da fala, se comunicando em inglês. Então foi essa sacada que me fez desenvolver uma forma mais prática para ajudar os meus alunos. Hoje eu tenho como missão transformar a vida das pessoas que estão travadas no seu aprendizado e que querem chegar à fluência em inglês mais rápido. Essa metodologia da qual estou falando para vocês é a mesma metodologia que eu utilizei para aprender inglês e é a mesma metodologia que eu também usei para aprender a falar as outras línguas que eu falo, porque além de ser professor em inglês, eu também sou poliglota, porque eu falo 5 línguas. Eu aprendi inglês em uma época em que as coisas eram totalmente diferentes da forma como são hoje. Não havia internet, não havia acesso à informação como nós temos hoje. Então, naquela época, ou você morava num país onde o inglês era falado, ou você tinha que pagar uma escola de idiomas caríssima, porque naquela época era muito mais difícil ter acesso à informação. Eu não tinha condição de fazer nenhuma coisa, nem outra. E foi assim que eu me tornei autodidata. E foi aí que eu comecei a desenvolver essas metodologias. Foi assim que eu percebi que essas metodologias iam direto ao ponto. Então você vai encurtar o caminho para chegar ao seu objetivo final, que é se tornar fluente em inglês. Você vai ter contato com a língua falada, você vai fazer atividades específicas de fala, colocando em prática todo o conteúdo que você aprendeu na parte de teoria. Você vai ter contato com a língua falada através do listening. Quanto mais você estiver em contato com o listening, assistindo filmes e séries em inglês, por exemplo, melhor você vai falar inglês. Mais rapidamente será a forma como você vai absorver as informações que você precisa utilizar na prática para se tornar realmente fluente em inglês. Então, se você tem acesso às informações em inglês na internet, seja onde for, esse é o melhor momento para você começar a aprender inglês. Se você já colocou na sua cabeça que você quer aprender inglês, que essa é a sua meta, agora, hoje, agora é o melhor momento. As oportunidades estão aí a todo momento, ao seu lado. E se você protelar, adiar o momento em que você vai começar a aprender inglês,
o maior prejudicado vai ser você mesmo, porque vai ser você que vai perder oportunidades por não falar inglês. Aprender inglês é para ontem, não dá para adiar mais. Você tem oportunidades. Então, o que falta para você é ter acesso a uma metodologia que seja realmente eficiente, que permita a você seguir esse passo a passo para que você possa chegar ao seu objetivo. Talvez você já tenha vivido experiências em que você se sentiu frustrado porque você não conseguia falar inglês. Talvez você viu pessoas falando inglês e teve aquela vontade de se comunicar também em inglês, mas não teve condição ainda. Talvez você precisou preencher o seu currículo. Você fala ou não fala inglês, e aí você se sente frustrado porque você quer colocar ali que você fala inglês, você quer enriquecer o seu currículo para que você tenha condições melhores de trabalho, mas você ainda se sente frustrado com isso porque você não pode colocar lá que você fala inglês porque você ainda não fala. Você já passou por algum aperto em alguma viagem internacional, onde era necessário que você se comunicasse em inglês, mas você não conseguiu? Que situação, né? Mas pessoal, basta que você dê o baste. Você pode decidir mudar isso. Se te incomoda, se te causa mal-estar, a sensação de ainda não falar inglês, tudo que você precisa é tomar a decisão, é falar para você mesmo: eu sou capaz de aprender inglês e eu posso aprender inglês de uma forma muito mais rápida e muito mais efetiva. Tudo que você precisa é de uma metodologia eficiente, um método que mostre a você o passo a passo que você precisa fazer para chegar ao seu objetivo. Esse método é um GPS que vai mostrar para você o percurso que você precisa fazer para chegar ao determinado objetivo, a fluência em inglês. Aprender inglês é muito mais fácil do que as pessoas pensam, é muito mais fácil do que você pensa. Eu só espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você possa colocar as informações que eu passei para vocês em prática, que você possa refletir a respeito do seu presente, do seu futuro, que tipo de estratégia você está seguindo hoje para chegar à fluência em inglês, ou, se você ainda não está estudando inglês, aquilo que você precisa estar em contato, as ferramentas que você pode usar, os métodos que você pode desenvolver para chegar ao seu objetivo de forma muito mais rápida. Se você tem alguma estratégia diferente daquelas que eu falei aqui, escreva nos comentários para que outras pessoas que estudam, que aprendem inglês como você, também possam usar essa ideia. É sempre bom a gente dividir aquilo que a gente já tem de conhecimento, que a gente possa auxiliar outras pessoas a chegarem no mesmo objetivo que nós já chegamos. Se você gostou das dicas que eu passei para você nesse vídeo, continue acompanhando os próximos vídeos, porque você receberá dicas ainda mais valiosas, ok? That's it for today. See you in the next one.